Então você iniciou na informática com suporte e manutenção, redes, e depois foi para desenvolvimento, surgiu tudo junto isso aí? Desenvolvimento, eu não tive a oportunidade de desenvolver algo para a brigada, no caso, para o comando da Tá brigada, isso, por conta dessa. entendi. Esse sistema foi depois. Por quê? Eu comecei como recruta, auxiliar de manutenção, no caso ali, né, dando suporte ao usuário, formatando computadores, etc, etc. Depois eu fui para parte de redes, subia de um nível, basicamente, que era já configurar uma redezinha ali, outra ali, configurar uma rede sem fio dentro do quartel para algum tipo de palestra ou algo do gênero. E depois eu fui para a parte de gestão, né, ali completa, no caso, do serviço da brigada, que era gerenciar todos os servidores, iniciar, subir máquina virtual, configurar SPED, configurar Zimbra, configurar Sysball, entre Infraestrutura. outras infraestrutura. É, Aí foi muito bom esse período, inclusive, que eu passei lá. Aprendi muito. infraestrutura é uma responsa gigantesca. Não é para qualquer um. Além disso, né, pode Tem esquecer que que, eu também era cabo. Então, eu é, tirava serviço. Eu cheguei uma vez, 2017, se eu não me engano, não lembro como foi o ano que eu falei pro meu chefe de sessão, falei, chefe, ano que vem eu vou na rota, vou pedir pra ir embora porque eu não tô conseguindo conciliar. Eu não tô tendo mais vida. Eu tô quartel, missão, operação, serviço. E eu falei pra ele, né? E aí, que eu não tava mais conseguindo. Eu falei, não vale a pena mais pra mim ficar aqui nesse contexto, né? De vida, né? Tá muito complicado pra mim, por conta do trabalho, assim, da missão, né? Desenvolver a missão completamente, que é ser militar, como eu falei, e a sessão. Porque a parte de TI, ela envolve muita concentração, muito estudo, muito conhecimento e etc. Barbosa, eu acho que caiu a live lá do YouTube. vamos dar uma Ou olhada não? aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá rodando. Já voltou aqui. Meu Wi-Fi que caiu aqui. Pronto. Às vezes ele tem um Um delay, né? delayzinho lá. Então, o que aconteceu foi que hoje no mundo secular, você é de TI, você é de TI. Você não é motorista, você não é nada, você é de TI. A sua função é atender a demanda de TI. E no Exército, você não é só de TI. Você é de TI, perdão. Além de ser motorista, chefe de viatura, cabo da guarda, cabo de dia, cabo de outras coisas, missões externas e diversas. Então é muito difícil você conciliar isso. Deixo claro aqui, para quem quer entrar, não é fácil, mas não é impossível, porque eu estive lá e eu fiz isso. Então, eu falei para ele, chefe, eu acho que eu vou na rota porque isso. O que a gente fez internamente? A gente dividiu as tarefas internamente para toda a equipe. Inclusive, a equipe foi primordial nesse período aí, né, de lidar com isso. Eu estava estressado também, por causa das missões. E aí, eu consegui, né? Depois eu continuei, né? Eu consegui me equilibrar na minha vida particular com o Exército e consegui continuar servindo. Inclusive, no outro ano, eu tive mais missões, só que eu já estava mais preparado psicologicamente e também pessoalmente no contexto da vida familiar. Mas é inevitável que você compromete sim a sua vida particular quando você está no exército. Pelo menos no meu caso, eu lembro que teve aniversários que eu não participei, sei lá, Natal, Ano Novo, N coisas que você não participa, porque você está servindo em alguma missão, sei lá no Boca do Acre, lá no Cruzeiro do Sul, uma missão no Dia das Mães, por exemplo, no Dia dos Pais, no seu aniversário, no aniversário da sua esposa, sei lá, casamento, namoro, etc. Então, isso é muito difícil. Mas quando você lidar com isso, você consegue gerenciar melhor isso. Mas isso acontece, tá? Acontece. Tu chegou a E apoiar o 51 lá no Acre? 51, sim, estive lá no 51 bis. Inclusive, na época era o 50 não, 61 lá. Lá é o 61. É o 61, Lá isoladão, né? naqueles PEFs lá, São Tamaturgo. Cara, é muito longe mesmo. Mas
tive a oportunidade de atender vários quartéis por aí. Inclusive, um abraço também pro Nogueira, que está nativo ainda hoje. Ele foi um cara que me ajudou muito lá na brigada, nessas missões externas, né? E aí eu e ele para essa missão aí e tinha que desenrolar, porque tinha um tempo, né, para você atender a demanda do comando. Então, tudo era calculado no relógio mesmo, a montagem da internet, a configuração, etc. Então, era bem difícil. Mas, assim, não tem outra profissão, Barbosa, que você vá ter isso, sabia? Até hoje eu nunca vi uma profissão que você vá ter esse tipo de contato com muitas pessoas, muitos militares, forças diversas, órgãos públicos, paisanos, etc., como no Exército. Você conhece pessoas, inclusive, eu conheci uma vez um sargento lá no Acre, que depois eu encontrei ele lá em Mocajá-Mirim. Ele, ô, Cabo Melo, pô, assim, 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 assim. Eu falei, tô lembrando do senhor. Aí ele, não, pô, da missão assim, 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 assim. Eu falei, ah, lembrei do senhor. Eu vi ele no Acre na missão, depois eu vi ele aqui em Guajá-Mirim, servindo aqui no quarto bis. Então eu fiquei, como o Exército dessa oportunidade de conhecer entre pessoas. É claro que você abre mão de uma coisa, né? Que era só a vida particular, às vezes, para poder ir nessa missão. Você estava na pandemia no. Na pandemia você ainda estava no EB, né? Sim, Você, estava no Exército. você, você sabe que você é uma prova disso, que aumentou bastante o uso das infraestruturas de TI nessa época da pandemia devido a esse isolamento, né, que começou a ser feito. E então a TI a TI ficou no Tinha que jangal, dar né, o como jeito, né? É o Jangal, ficou no sanhaço. no Inclusive, sangue. esse termo sanhaço, uma vez um subtenente comentou comigo que o termo original, nem sei se é assim, mas o termo original é sem aço, porque esse termo surgiu lá na infantaria mobilizada, algo assim que mexe com ferro, e quando não tem ferro, não tem como fazer nada, né? Então eles ficavam sem aço. Falava, tô sem aço, tô sem aço, você tá sem nada, você não trabalha pra fazer nenhum, você não tem como se movimentar sem aço. Então aí o povo foi comentando e aí virou sanhaço. Mas sanhaço quer dizer que você está em problema, em situação difícil, você está preocupado, tem que resolver alguma coisa urgente, e não tem como resolver, não tem o meio necessário. Mas sim, a área de TI sofreu muito com isso aí, mas também aprendeu muito essa parte da pandemia, com a questão de uso de VPN, uso de acesso remoto, uso de sistemas que antes eram apenas internos ali na internet do Exército, agora precisavam ser disponibilizados via VPN, via outro tipo de acesso seguro, né? Então foi feito um estudo muito bem feito, tanto pelo CTA Manaus, quanto pela Brigada, para poder implementar esse tipo de acesso que fosse seguro, que fosse estável para os usuários, né, os militares externos, porque realmente na pandemia foi algo muito coisa de filme, né? Hoje a gente fala pandemia, assim, mas quem vivenciou lá atrás às vezes não entende, mas é algo de filme, né? Assim, algo mundial, algo que mexeu com a TI de todo mundo, né? O trabalho home office cresceu exponencialmente nesse tempo aí, porque precisava manter a rede funcionando, os sistemas, e não tinha como ir presencialmente. Então, tinha que se desenvolver algum meio para poder atender isso. E aí é que nasce nova tecnologia, novos conhecimentos, novas pessoas, novos modos de trabalho, novas profissões também, né, que nascem nesse período aí. Deve ter triplicado as reuniões, essas reuniões, como eu acho que a gente faz aqui, né? Hoje é comum, né? Sim, hoje é Devido comum, a né? esse período, né? Exatamente. E aí cresce a importância de a equipe de TI ela estar preparada ou pelo menos no seu planejamento essa situação de você escalar uma rede, de você deixar manter a integridade da rede mesmo escalando ela de forma gigantesca. Esse é um ponto principal, um ponto crucial nas redes, né? Você tem que ter essa escalabilidade, tem que ter essa segurança e a integridade dos dados. Então, não vale a pena você liberar acesso para N pessoas se o acesso não é seguro. Não faz sentido. Ainda mais uma rede de uma força armada, isso não faz o menor sentido.
Então foi Nessa feito um trabalho época, muito grande aí. nessa época da pandemia, devido à pandemia, eu estava fazendo. Eu tinha acabado de fazer um tratamento de resposta a incidentes de infra. E aí, devido à pandemia, eu comecei a fazer uma de tratamento de resposta a crises. E comecei a Hum, simular determinadas situações em caso de pane, né? Caso de incidente. Eu comecei a simular isso lá dentro da sessão. Mas, assim, foi uma época complicada, como você disse aí, foi super difícil. O pessoal ia embora e a gente ficava no quartel até 8, 9, 10 da noite. Era comum isso. e Nessa época da pandemia foi sugado mesmo. aquela frase, o exército nunca para, ela realmente existe e ela realmente é verdade. Meio a pandemia lá, no auge da pandemia, o exército não podia parar. Eu lembro que as missões externas ficaram reduzidas, claro, mas as missões que diárias elas eram cumpridas sem nenhum problema, usando os meios que tinham, né, lá. A Brigada, por exemplo, ela implementou um protocolo de teste Covid, de triagem muito completo para poder evitar que o militar fosse aí pegasse Covid e principalmente vença a ter algum problema de saúde, né, que é o principal. Então, às vezes a gente pensa só no militar no contexto de trabalho, né, de força de trabalho, mas não é bem assim também, né? Eu tive amigos que ficaram ruins, amigos que passaram mal, tal, que tem hoje ainda algum tipo de sequela e a gente fica triste, mas a gente precisa entender que o militar também é uma pessoa, né? Então, se o militar como pessoa não está bem, o militar também não vai estar bem. É automaticamente recíproco isso daí. Então é bom que o militar como ser humano esteja bem para que ele possa atuar nas missões que o exército precisa que ele atue.